Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, que é um livro que tem me ajudado bastante nesses últimos dias. Foi uma indicação de um amigo querido e desde então eu resolvi ler e estou adotando esses passos nas minhas manhãs para melhorar um pouquinho, né? Então vamos lá. Inicialmente, o Hal Elrod, que é o autor do livro O Milagre da Manhã, ele explana um pouquinho sobre a vida dele, né? Sobre como ele estava antes de criar esse milagre e sobre 2 momentos críticos da vida dele e que ele passou uma experiência de quase morte. E depois de recuperado, tudo bem, ele, numa crise, acho que é a crise de 2006, se não me engano, ele se viu derrotado, se viu endividado, com aquele sentimento de fracasso, de tristeza, de desânimo, de depressão. Então, foram 2 momentos importantes que colaboraram para a criação desse método, né? Que é o Milagre da Manhã, que é composto de 6 salvadores de vida. Então, nesse livro, ele defende que a única forma que você tem de conquistar tudo o que você deseja na sua vida é se tornando uma pessoa que você precisa ser para conquistar isso. Então, ele acredita que desenvolvendo a rotina, você traz uma maior satisfação para a sua vida e, consequentemente, um desenvolvimento pessoal que te possibilite atingir os objetivos desejados, né? Então, ele preconiza que esses hábitos devem ser praticados na manhã. Ele utiliza pelo fato da experiência própria dele, né? Que quando ele criou esse método, ele mesmo tinha dificuldade de colocá-los em prática, né? À noite ele estava cansado do trabalho já, ele tinha que dar atenção para a família dele, então não dava para praticar. Durante o dia, na correria entre uma tarefa e outra, também não dava tempo. Então ele chegou à conclusão de que o melhor horário para ele colocar em prática tudo isso que o levaria a atingir os objetivos que ele tinha imposto para si, seria no momento da manhã, né? Que é o único momento que ele teria um relaxamento suficiente para poder colocar em prática tudo. Então, por isso que ele sugere que façamos essas práticas 1 hora mais cedo, acorda 1 horinha mais cedo e coloca tudo em dia. Ele já disse que assim, o ideal seria assim que o despertador tocasse, a gente levantasse logo da cama, tomasse um copo d'água e ficasse fora do quarto para não cair na tentação de dormir de novo, né? Naquela cama quentinha, gostosa, que só a gente sabe, né? Como é de manhã. Então, bom, eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho sobre os 6 salvadores de vida, né? O primeiro é o silêncio, que ele sugere que a gente tenha um momento de meditação, de oração, né? Um momento com a gente mesmo, um momento introspectivo, para a gente refletir, acalmar, ficar em paz, né? Ele sugere que a gente faça isso de 5 a 10 minutinhos, né? É o primeiro salvador do dia. Logo depois, ele sugere fazer afirmações que reprogramem a mente da gente, desmistificando crenças limitantes e substituindo isso por crenças motivacionais, por crenças de sucesso. Ele tem um site, que ele diz aqui no livro, em que ele tem alguns modelos dessas afirmações que a gente pode traduzir para a vida da gente, ou a gente mesmo cria, de acordo com os objetivos que a gente tem na vida da gente, né? Então ele preconiza que é muito importante que a gente leia essas afirmações diariamente, para que isso fique implementado no cérebro da gente e que se torne motivação para a gente conseguir atingir os objetivos. O terceiro salvador é a visualização. Justamente a visualização dessas afirmações, a visualização do seu objetivo já atingido.
né? Para realmente criar essa imagem de que é possível atingir, de que você já conseguiu e facilitar o caminho da conquista desse desejo, né? Para facilitar a chegada até ele. Então, ele até sugere que se você tiver dificuldade de visualizar isso, que você faça um quadro com fotos, com imagens que personificam esses objetivos, esses desejos que você tem. Então, aí você coloca num lugar que você pode ver diariamente e isso ele vai condicionando o seu cérebro a acreditar que é possível, que você pode, que você vai chegar nesse objetivo. O quarto salvador são os exercícios físicos, né? Que é bom para acordar o corpo, né? Depois do repouso e agitar o sangue, né? Que isso traz uma clareza mental muito boa para o restante das atividades diárias da gente. Então ele diz que é muito importante. Pode ser um yoga, uma corrida, né? O que você gostar de fazer. Mas faça pelo menos um pouquinho de exercício físico matinal, mesmo que você vá fazer de novo à noite, né, em algum outro tipo de esporte, mas faz alguma coisa de manhã que é para dar essa ativada no corpo. O quinto é a leitura, né, que também é uma outra coisa difícil da gente fazer no decorrer do dia, né, ou à noite. À noite a gente já tá cansada, a mente não presta atenção nas informações que você está lendo, que você está recebendo ali. Então, ele sugere que a leitura seja feita de manhã, né? Você separa uns 10 minutinhos ali para poder ler livros de autoajuda, o livro que você preferir. Então, a absorção do conteúdo é muito mais facilitada de manhã, né? Porque você tá tranquilo, você tem foco naquilo, né? Você pode se permitir focar na leitura do livro sem cansaço e todas essas coisas que atrapalham o nosso aprendizado. E o sexto é a escrita. Ele sugere que a gente adote a criação de um diário, onde a gente pode refletir sobre os acontecimentos diários da gente, sobre as conquistas, sobre os obstáculos que a gente enfrenta, sobre os nossos sentimentos, de como a gente reage às coisas, do que a gente gostaria de atingir, das nossas metas, criação de metas. E ele diz que é muito interessante depois revisitar esses diários, né? E ver a nossa evolução, o quanto a gente evoluiu dia a dia, né? Nessa luta para atingir os objetivos. E eu queria encerrar com uma frase que ele tem nesse livro aqui, que eu acho que eu creio, né? Que é um resumo mesmo do que a gente precisa fazer. Deixa eu só achar a frase aqui. Seja grato por tudo que tem e aceite tudo que não tem. E crie ativamente tudo o que deseja. Então, ele crê realmente que nós somos responsáveis pelo futuro que a gente quer, pelos objetivos que a gente quer, pela vida que a gente quer ter. Então, esses 6 salvadores de vida são os facilitadores da criação da vida que a gente deseja, são os facilitadores de atingir os objetivos que a gente quer na vida da gente. Eu tô vivendo essa experiência, né? E eu espero que eu possa ter elucidado alguma coisa sobre esse livro e espero que você também possa ler e tirar bom proveito também. Obrigada por ter ficado até aqui e até mais.